Olá pessoal, bom dia. Vamos nós aqui trabalhar mais uma questão super interessante, atualidades do Enem de 2010, ok? Então, qualquer coisa, entre em contato lá pelo professor Simão Tanus e vamos trazer esclarecimento, luzes para vocês. Essa questão específica eu acabei retirando aquela imagenzinha que eu falo lá da habilidade, mas nós temos aqui a habilidade proposta porque temos muitas imagens para trabalhar. Nessa questão 41 do Enem de 2010, nós vamos analisar os princípios da Declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e fraternidade, identificar os progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes espaços de violência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada indivíduo. Questão 41. Pecado nefando, está aí contido, na história da vida privada no Brasil. Era a expressão corretamente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia de Clérigos, reunida em Salvador em 1707, considerou a sodomia tão péssima e horrendo crime, tão contrário à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado, e por isso mesmo nefando. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinato de homossexuais, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e travestis, nesse ano foram registrados 195 mortes por motivação homofóbica no país. A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro e, muitas vezes, expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associados, letra D, a um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. Olha, o Brasil foi um país colonizado pelos portugueses, um país que era marcadamente católico, aquele catolicismo bastante acirrado, a tal ponto que a gente sabe da forte presença na Península Ibérica da Inquisição e, logicamente, que devido a isso, os homossexuais foram perseguidos. Essa justificativa ela pode ser iniciada a partir dessa prerrogativa religiosa que influenciou o Brasil, mas a gente não pode esquecer outros contextos, como, por exemplo, durante a ideia do darwinismo social, da melhoria da raça, onde, por exemplo, os homossexuais também serão assassinados por Hitler e passam a ser considerados uma raça inferior, algo que desviava o crescimento da nação. E devido a isso, a gente acaba tendo uma permanência histórica desse preconceito e que ele precisa ser combatido e analisado, e é um dever, através dos direitos humanos, a gente reconhecer isso. Bom, não existe efetivamente um crime de homofobia no Brasil. O que acontece é que o STF, em 2019, ele vai enquadrar a homofobia como racismo, um crime que pode variar de 1 a 3 anos e, tendo agravamento, pode ir para 5. Então, praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito em razão de orientação sexual da pessoa poderá ser considerado crime. A pena será de 1 a 3 anos, além de multa. Se houver divulgação ampla de ato homofóbico em meios de comunicação, como publicação em rede social, a pena será de 2 a 5 anos, além de multa. E a aplicação da pena de racismo valerá até o Congresso Nacional aprovar uma lei sobre o tema. O Brasil, então, passa, a partir daí, a ser o 43º país a criminalizar a homofobia. Na esquerda, acima, nós temos aí a ideia dessa criminalização da homofobia, isso trazendo alguns levantamentos da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais, ILGA, na sigla em inglês, contabilizou os países que possuem algum tipo de legislação contra o crime de ódio. No mundo nós temos 43 países que criminalizaram a homofobia. No Brasil, mesmo sem uma legislação federal sobre o tema, o Brasil está incluído na lista de países que tem leis de punição para quem comete crimes. E temos, olha só que coisa absurda, atrasada, 72 países
que consideram a homossexualidade um crime. Entre eles, nós podemos destacar Argélia, Egito, Gana, Libéria, Mauritânia e Guiné. Se a gente parar para perceber, são países atrasados, né, no sentido, vamos assim dizer, econômico, no sentido da evolução dos direitos humanos, né, são países caracterizados por presença muitas vezes de religiões extremistas ou de ditadores no poder. E o que a gente tem que entender é o que a gente sempre traz, a ideia e o contexto de permanências históricas. As permanências históricas, elas existem. Muito do pensamento que a gente tem hoje é resquício da nossa formação histórica. Então, essa influência da religião, essa influência, muitas vezes, das ideias do darwinismo social, né, das raças consideradas inferiores ou superiores, né, e como essas raças inferiores elas eram influenciadas por fatores que tornava essa raça ainda pior, como, por exemplo, a presença de homossexuais, por incrível que pareça, ainda permeia o imaginário populacional. A gente pode fazer pesquisas, os dados eles são dados que geralmente tem um atraso de 1 a 2 anos, né? Por exemplo, o dado mais específico aqui de 2017, nós tivemos 445 pessoas LGBTs mortas, né? Uma vítima a cada 19 horas. Então, inclusive houve um aumento com relação a 2016. Eu convido o aluno a pesquisar sobre isso na internet, sempre estar atualizando esses dados, porque essas são questões que vão com certeza cair novamente no Enem, porque inclusive a gente tem visto um aumento, né, vamos assim dizer, dos casos de homofobia no Brasil e cada vez mais uma perseguição a esse grupo que luta para sobreviver diante dessas permanências e preconceitos históricos. Um abraço.